A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o maná, que o povo de Israel recebeu do Senhor diariamente enquanto eles estavam no deserto. E eu quero ler Êxodo, capítulo 16, do versículo 13 em diante, que diz assim: No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família escolha quanto precisar, um jarro, para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco, como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Então nós vemos que a provisão do Senhor era diária na vida dos israelitas, do povo de Israel. Eles saíram do Egito e no deserto eles receberam o maná do céu. Eles recolhiam um jarro para cada pessoa e teriam que comer no decorrer daquele dia. Era o pão diário, o pão que Deus dava todos os dias. E o maná significa o que é isto. A palavra maná significa o que é isto. E quando Deus dava o maná todos os dias pela manhã, caía do céu e eles recolhiam para comer no decorrer daquele dia, maná fala de dependência. Quando nós lemos sobre o maná na Bíblia, fala de dependência de Deus, fala de confiar no Senhor. E aqui os israelitas foram provados nisso. Todas as manhãs sair e cada um pegar a sua porção diária. A validade do maná no deserto era de apenas um dia. Se fosse guardado para o dia seguinte, ele apodreceria. Ele criava bicho, ele cheirava mal. Então, Deus ele está testando a dependência do povo. Uma das lições que aprendemos com a coleta do maná no deserto é que devemos ser dependentes do poder de sustentação diária da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos sustenta diariamente. É uma busca que nós temos que ter diariamente para termos um alimento espiritual. Não é uma busca intercalada, não é uma busca uma vez na semana, é uma busca diária. O Senhor quer que nos acheguemos a Ele diariamente,
O Senhor, Ele quer ter um relacionamento conosco diariamente. Não apenas em dias determinados da semana, mas diariamente. A nossa fonte de sobrevivência, o nosso maná diário é alimentar-se da palavra de Deus. O maná, o pão do povo que estava no deserto, caía todas as manhãs do céu. E continua caindo do céu sobre nós. Jesus, Ele veio, Jesus é o nosso pão do céu. É o pão que Deus nos deu, que mata a nossa fome. É quando nós estamos famintos e sedentos, né? Com fome e com sede. É em Jesus que nós matamos a nossa fome, que nós matamos a nossa sede. E Ele nos convida para isso, para estar nele, sendo alimentados, sendo nutridos da palavra, tendo nosso espírito fortalecido nele. A alimentação feita ontem da palavra, ela não nos sustenta hoje. Tem que ser algo contínuo. Não é algo intercalado, como eu já disse. Não é apenas no culto de domingo. É algo contínuo. É pegar a palavra de Deus, passar tempo com o Senhor, passar tempo com Jesus, com o Espírito Santo. E ali deixar Ele falar o nosso coração. Esse é o nosso maná hoje. O maná que nós temos que recolher diariamente. Mas e se eu não sinto falta? Porque se eu fico sem me alimentar, a minha carne sente falta. Eu vou sentir fome. Se eu deixo de alimentar a minha carne, eu vou sentir fome. Se aquele povo ali no deserto ficasse um dia sem receber o maná, eles iam ficar o dia inteiro com fome, a não ser aos sábados, que era o dia de descanso deles. Então, eles teriam que pegar o maná para 2 dias na sexta-feira. Mas se em um dia não caísse o maná do céu, eles ficariam com fome. E se eu não recolho o meu maná diário em Deus, e eu não sinto falta daquilo, a ausência de fome pela palavra de Deus é sinal de perigo. Se você fica sem buscar a Deus em um dia da semana e o seu espírito não sente fome, e você no final do dia, no findar do dia, não sentir que está faltando algo, porque você não buscou a Deus no decorrer do seu dia, há algo errado. Há algo errado porque você não está sentindo a necessidade de estar com Deus, de gastar tempo com Deus, de ler a palavra de Deus, de ter o seu espírito alimentado, de ter a sua alma quietada na palavra de Deus. Se você não sente falta, quando você não busca, há algo errado. É sinal de perigo. A fome espiritual é absolutamente essencial para a saúde espiritual. Porque quanto mais nós buscamos em Deus, mais nós sentimos necessidade dessa busca. Mais nós queremos buscar, mais nós queremos nos entregar, nos derramar diante dele. E se não sentimos falta, há algo errado. Se virou algo para cumprir um protocolo, algo religioso, há algo errado. Tem que ser espontâneo, tem que ser natural, tem que ser simples. Não precisa de palavras pré-formuladas para estar diante de Deus. É ir com o nosso coração aberto, é estar diante de Deus lendo a sua palavra e deixar Ele falar conosco e ouvir a sua voz. Cada um de nós temos que coletar o maná para si, individualmente. Cada um de nós precisamos ter esse momento de coleta do maná, a busca individual e diária. A nossa fonte de nutrição espiritual não pode ser apenas a pregação de domingo. A sua fonte de nutrição espiritual não pode ser apenas o culto de domingo. Eu quero ler alguns ensinamentos de Jesus sobre o pão do céu. Em João, capítulo 6, Jesus está ensinando na sinagoga e ele começa a explicar sobre o pão. E ele cita o maná. E ele se coloca como o pão que nós precisamos. Em João, capítulo 6, versículo 31 ao 33, eu quero ler agora, diz assim: nossos pais, aqui Jesus falando, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o nosso pão do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. E lá no versículo 48 ao 51 ele continua dizendo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E lá no versículo 58, ele continua dizendo: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Eu convido você para ler João, o Evangelho de João, capítulo 6, onde Jesus está nos dizendo, nos ensinando o quanto nós precisamos comer dele, o quanto nós precisamos aprender dele, estar aos pés dele, ler a palavra dele diariamente, sentir necessidade disso, assim como nós sentimos necessidades básicas do nosso dia a dia. Assim como nós sentimos necessidade de nos alimentar, de almoçar, de jantar, de tomar o nosso café da manhã, sinta a necessidade de pegar a palavra de Deus e alimentar o seu espírito. Muitos de nós estamos perdidos, estamos com as nossas mentes confusas, porque nós não temos meditado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quem medita nela é como árvore plantada a ribeiros de águas, que dá seu fruto. Em Salmo 1, versículo 2 e 3 diz isso. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Ela é como árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Quando você está cheio de Deus, quando você busca esse maná diário para a sua vida, o individualmente, não deixa apenas para quando estamos na congregação, reunidos ali para buscarmos juntos, mas você tem o seu momento com Deus, o seu maná diário acolhido. Em tudo você prosperará. À medida que meditamos e nos alimentamos da palavra de Deus, produzimos frutos, pois temos vida fluindo de dentro de nós. Quanto mais você se alimenta de Deus, mais você tem vida fluindo de você. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. No Evangelho de João, Jesus está dizendo isso. Se bebemos dele, se comemos dele, não seremos mais famintos e nem sedentos. Mas quando nos tornarmos sedentos, quando o nosso coração estiver seco, a nossa alma como terra seca, nós sabemos onde beber a água que mata a nossa sede, que é Jesus. Quando nós buscamos esse alimento diário em Deus, as reuniões de domingo na igreja desempenham o seu devido papel. Quando nós, individualmente, a igreja do Senhor, se prostra diariamente diante de Deus, tem o seu momento ali de recolher o seu maná diário, individual. Os cultos de domingo, eles desempenham o seu devido papel. Nós entendemos o porquê nós estamos ali na igreja, reunidos. Porque muitos de nós chegamos na igreja para cultuar em comunidade frios, vazios, distantes. E até nós entrarmos naquela atmosfera de adoração, é demorado, talvez lá pro meio, pro fim da palavra, que você vai começar a compreender, ser aquecido. Ou no momento do louvor, talvez você demore a entrar naquela atmosfera da adoração, a se desarmar diante de Deus. Essa é a palavra correta. Se desarmar, né? A expressão correta é essa. Porque eu não busquei, eu não estou conectado com o Senhor. A minha mente está distante de Deus. Eu não meditei em Deus no decorrer da minha semana. E quando nós chegamos ali frios e custamos nos desarmar, nos derramar diante de Deus. Estamos engessados, estamos frios, estamos endurecidos, até o Senhor nos amolecer, né? Aquecer o nosso coração. Então, se eu chego já pronto para adorar em comunidade, nós vamos desempenhar o culto a Deus, é desempenhado em seu devido papel, onde Deus é glorificado e ministrado. A igreja se torna um lugar onde podemos apoiar outras pessoas, porque eu busquei de Deus, eu estou cheio de Deus. Eu não vou buscar tanto ser apoiado, mas eu vou apoiar outras pessoas.
A igreja se torna um lugar onde a visão de corpo coletivo é amadurecida. O culto a Deus é um culto amadurecido, porque nós estamos amadurecidos no Senhor. Um lugar onde é feita a oração em grupo, um lugar onde o jovem e o velho são fortalecidos e encorajados. E um lugar onde os que buscam podem se chegar a Cristo. Um lugar onde as pessoas que estão chegando, os novos, eles são acolhidos, eles podem se chegar a Cristo, porque nós já fizemos a nossa lição de casa. Nós já estamos no Senhor. Nós já estamos alimentados. É necessário que primeiro você colete o maná apenas para você. À medida que coletamos nosso maná diário, crescemos em semelhança de Cristo. À medida que você vai colhendo na sua casa, no seu devocional, no seu momento com Deus, sozinho, sem depender que alguém faça para você, sem depender que alguém faça por você. À medida que você busca lá nos pés do Senhor, nós vamos nos tornando semelhança de Cristo. O Senhor vai forjando em nós o caráter dele. Eu gosto muito do Salmo 87, ele fala da Jerusalém terrena, apontando para a Jerusalém celestial. E lá no versículo 7 do Salmo 87 diz: tanto os cantores como os que tocam o instrumento dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Esse salmo fala da Jerusalém terrena apontando para a Jerusalém celestial. E para aqueles que dentre os povos a conheceram e pela fé buscaram alcançar o privilégio de um dia nela habitar. Quando os adoradores serão reconhecidos, quando os adoradores estarão juntos adorando ao Senhor. E eu convido você a ler o Salmo 87, que fala que há uma Jerusalém celestial, onde todos nós adoraremos juntos no grande dia. Isaías 64, versículo 4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança, sua confiança. Deposite sua confiança em Deus. Ele age em favor desses que têm necessidade de estar na presença dele, depositando diariamente a sua confiança nele. Em Isaías capítulo 30, versículo 18 diz: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão. Porquanto Yahvé é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele depositam sua confiança e esperança. Como são felizes. Você pode achar tedioso pegar a sua Bíblia, parar na presença de Deus, começar a lê-la, esperar o Espírito Santo trazer revelação para o seu coração. Você pode pensar que é tedioso, mas isso é uma grande mentira que o diabo lança na sua mente. Porque não há nada mais maravilhoso do que se alimentar do Senhor. E sentir o Espírito Santo revelando a palavra no seu coração. Experimente todos os dias, sentar aos pés de Jesus com a sua Bíblia, ler e esperar o Espírito Santo trazer revelação daquilo que você leu ao seu coração. À medida que ficamos famintos e sedentos pela palavra de Deus e não nos contentamos com qualquer coisa que nos é entregue hoje, mas Deus se revela a nós, nos sustentando e nos santificando. Nós não podemos, a palavra de Deus está aqui, o Senhor deixou a sua palavra. Nós não podemos nos contentar com qualquer coisa que nos é entregue. A palavra de Deus está aqui para nós meditarmos nela. A palavra de Deus está aqui para o Senhor falar direto conosco. Nós não podemos, nos dias que nós estamos vivendo, de tanta informação, nos contentar com qualquer coisa que nos é entregue. Nós temos que ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Salmo 24, versículos 3 e 4, e Salmo 15, versículos 1 e 2, são duas passagens escritas por Davi que falam de santidade. E eu já citei muitos desses salmos aqui, porque eu acho muito importante nós não nos esquecermos deles. Salmo 24, versículos 3 e 4, eu quero ler mais uma vez, que diz: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santíssimo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira,
nem age com falsidade. Aqui o Senhor nos chamando à santidade. E no Salmo 15, versículos 1 e 2 diz: Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem pode ser um adorador? Quem pode ser considerado aquele que te adora em espírito e em verdade? Quem é aquele, ó Deus, que te entrega um culto racional? Quem não se conforma com esse mundo? Quem há de morar no seu santo monte? E o Senhor mesmo que dá a resposta. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Então a palavra de Deus, quando nós meditamos nela, nós vemos os ensinamentos que o Senhor nos dá para sermos considerados verdadeiros adoradores. Em espírito, aqueles que adoram em espírito, aqueles que adoram em verdade. A santidade não é uma qualidade que carregamos. É o que nos tornamos à medida que nós caminhamos com Deus e que comemos do pão diário, comemos de Jesus, que queremos conhecer Jesus, queremos ter o nosso caráter como o caráter de Jesus, sermos perfeitos como Jesus é, nós nos tornamos santos. Santidade não é uma qualidade. De várias qualidades que temos, também somos santos. Não, santidade é algo que qual nos tornamos. A santidade está associada à proximidade com Deus. Se você busca proximidade com Deus, você vai sendo santificado. Você vai sendo salvo, né? Salvando, santificando. Até a vinda de Jesus, teremos que ser santificados e salvos, né? Salvando diariamente. Jesus ele nos santifica diariamente. O Espírito Santo que habita em nós nos santifica diariamente, coloca em nós, imprime em nós o caráter de Jesus. Os serafins, eles são santos porque vivem na presença imediata do santo. E eu sou santo somente de acordo com o grau da minha permanência na presença de Deus. Eu sou santo à medida que eu vou sendo santificado, à medida do meu grau de permanência, à medida do meu tempo, de como eu gosto de estar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. A santidade, ela gera ressurreição. A santidade, ela ressuscita dentro de você aquilo que está morto, aquilo que você acha que passou, não consegue mais. Não consigo mais ser assim. Não consigo mais ser como nos primeiros dias, quando eu vim para Jesus, quando Deus me atraiu para Ele e eu me converti e aquilo gerou algo no meu coração inexplicável, algo que ardia em mim e esse ardor, esse fervor eu não tenho mais. A santidade, o voltar, né, onde caímos, como diz lá em Apocalipse. Volte aonde você caiu. E quando você começa a rever isso na Bíblia, na palavra de Deus, diariamente, vai ressuscitando dentro de você coisas que estavam mortas. Enquanto o matar a nossa carne gera fraqueza e quebrantamento, quando Jesus nos convida a segui-lo, carregar a nossa cruz, né, um morrer diário, enquanto isso, esse morrer diário gera fraqueza e quebrantamento, a santidade gera ressurreição, libertação e cura. Então, enquanto morremos para seguir a Jesus, para carregar a nossa cruz e ir após Ele, vai gerando em nós santidade, ressurreição, libertação e cura. Então, o Senhor ele tem prazer em se revelar a nós. Ainda que você se sinta morto espiritualmente, dedique-se a estar na presença de Deus. Dedique-se a estar na presença de Deus. Faça isso e você verá a sua vida espiritual transformada, restaurada, a sua comunhão com Deus restaurada, a intimidade restaurada. Independente dos seus sonhos destruídos, da sua esperança adiada, recolher o maná diário é o segredo de se manter firme. Nos alimentar do Senhor é o segredo da nossa redenção. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.